Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rildo de Matemática e na aula de hoje vamos dar a nossa sequência sobre operações com números racionais. Essas operações, gente, nós vamos aprender de forma contextualizada, dentro de um problema, tá bom? Então, para isso, vamos ver dois casos antes de nós entrarmos no nosso problema aqui. Bom, primeiramente, vamos entender uma coisa. Quando aparece assim, calcule 2/5 de 5/4, quer calcular 2/3 sobre essa fração aqui, ó. Calcule 2/3 de 5/4. Como que você faz? Simples, você vai pegar o 2/3 e vai simplesmente multiplicar, o pontinho de multiplicação, e vai multiplicar por 5/4. Então está aqui, ó. 2/3 de 5/4. Toda vez que aparecer essa preposição aqui, né, de, você vai multiplicar a primeira fração com a segunda. Então, você vai calcular 2/3 de, ou seja, sobre os 5/4. Então, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 2 vezes 5, 10. E multiplica denominador com denominador. 3 vezes 4, 12. Pronto, gente. Aqui nós temos 10 12avos. Você lê dessa forma, 10 12avos. Se você quiser simplificar essa fração, se for o caso, né? Você vai dividir tanto o numerador como o denominador pelo divisor comum, que no caso aqui vai ser o 2. 10 dividido por 2 dá 5. Estamos simplificando a fração. 12 dividido por 2 dá 6. Então, essa fração aqui lê 5/6, que é equivalente a 10 12avos. O que são frações equivalentes? São frações que produzem o mesmo resultado. Ou seja, se você dividir 10 por 12, o resultado tem que ser igual a 5 dividido por 6. Ok? Próximo exemplo. Calcule meio de 2/5. Repito, calcule meio de 2/5. Olha aqui a preposição de. Você fica sobre, né, os 2/5. Você vai calcular meio de 2/5. Então, você vai pegar meio, a fração meio, e vai multiplicar por 2/5. Você pode, ou poderia cancelar aqui, ó, o 2 de baixo com o 2 de cima, tá bom? Vai sobrar 1/5. Então, ou multiplicar, do jeito que eu expliquei. 1 vezes 2, 2. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 5, 10. Ok? Então, meio de 2/5 vai dar 2/10. Se você quiser ou precisar simplificar essa fração, você vai achar uma outra fração equivalente a essa. O que são frações equivalentes? São frações que produzem, que dão o mesmo resultado. No caso é 2/10. Você dá para dividir por 2 em cima, o numerador, e por 2 o denominador. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 1/5 é equivalente à fração 2/10. Ou seja, se você dividir 2 por 10, dá 0,2. E se você dividir 1 por 5, também vai dar 0,2. Ok? Quando duas frações dão o mesmo resultado, elas são chamadas de frações equivalentes. Gente, agora vamos para o nosso problema aqui. Vou ler esse problema que envolve números racionais, frações. Um motorista percorre metade da sua viagem e para num posto para abastecer. Veja, ele percorreu metade do seu trajeto, né? Aqui, ó, metade, né? É 1/2. Percorreu metade da sua viagem e para num posto para abastecer. Logo em seguida, percorre 2/5 do trajeto inteiro e para um outro posto, só que agora para se alimentar. Sabendo que ele já percorreu 360 quilômetros, quantos quilômetros ainda faltam para ele chegar a seu destino? Gente, então veja bem. Você vai calcular meio, porque ele percorreu metade, né? Meio de um total, né? Então, ele percorreu metade, mas depois ele percorreu 2/5
do total inteiro, do percurso inteiro. Então, nesse caso, você vai somar a fração meio mais 2/5. Bom, você já sabe que quando você soma duas frações com denominadores diferentes, você acha o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. O MMC entre 2 e 5 é 10. Você coloca o 10 no denominador e vai achar a soma no numerador aqui. Você divide pelo número de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Coloca o 5 aqui no numerador. E o mais. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, 5 mais 4, 9 décimos. Repito 10 aqui. Ou seja, gente, na verdade, esse negócio de percorrer metade do caminho e depois mais 2/5, ele acabou percorrendo ao todo 9 décimos. Ele percorreu metade, que é meio aqui é a fração meio, para abastecer o carro. Depois ele percorreu 2/5, mais 2/5 do trajeto inteiro para se alimentar. Então, se você somar metade do caminho mais 2/5 do caminho, na verdade ele já percorreu 9 décimos do trajeto inteiro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 10, o denominador 10, e vai dividir a estrada em 10 pedacinhos, tá bom? 10 quadradinhos. Só que ele já percorreu 360 quilômetros. Ou seja, ele percorreu metade de 10, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é metade de 10 quadradinhos. E mais 2/5 do trajeto inteiro. Gente, 2/5 de 10 quadradinhos é 2/5 vezes 10 quadradinhos. Porque ele percorreu metade da estrada para abastecer. Ele percorreu metade de 10 quadradinhos, é 5 quadradinhos. Depois ele percorreu mais 2/5 do trajeto inteiro. 2/5 de 10 quadradinhos. Ora, quanto que é 2/5 de 10 quadradinhos? 2 vezes 10, 20. Repito 5. 20 dividido por 5 dá 4. Ou seja, ele percorreu 2/5 de 10 quadradinhos. Ele percorreu 4 quadradinhos. Depois da metade, percorreu 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Ainda faltou um quadradinho para ele acabar a viagem. Ok? Então ele percorreu metade da estrada, que é 1/2, metade, são 5 quadradinhos. Depois ele percorreu 2/5 da viagem inteira, 2/5 de 10 quadradinhos, que dá 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Gente, ele percorreu 360 quilômetros dessas duas paradas aqui. Então, daqui até aqui, dá 360 quilômetros. Tá bom? Então, vamos dividir 360 por 9 quadradinhos. Esse único quadradinho é que ainda falta. Então, vamos dividir 360 por 9 quadradinhos. 36 dividido por 9 dá 4. 9 vezes 4, 36. Para 36, nada. Abaixo o 0. 0 dividido por 9 dá 0. Então, cada quadradinho vale 40 quilômetros. Vamos colocar aqui, ó, 40, 40, 40. Preencha todos os quadradinhos com 40 quilômetros. Inclusive, o último aqui. A pergunta é, quantos quilômetros ainda faltam para ele chegar ao seu destino? Falta esse quadradinho aqui, ou seja, falta 40 quilômetros. Faltam 40 quilômetros, certinho? É isso aí, pessoal. Tem outras maneiras de fazer? Sim, pode ter outra maneira. Você pode deixar nos comentários aí, se você descobrir uma outra maneira de resolver esse exercício, tá bom? Então, é um problema que envolve frações, ou seja, números racionais. E como eu já disse, números racionais, eles podem ser escritos em forma de frações ou em forma de número decimal, que é com vírgula. Bom, espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, reveja esse vídeo, ok? Pessoal, obrigado, até uma próxima.